Bem, a gente volta a falar sobre o pacote de medidas anunciado pelo governo federal para tentar controlar a alta de preços dos alimentos. Por essa razão, a gente conversa a partir de agora com o economista, consultor e associado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o Carlos Caixeta, a quem agradeço demais pela participação. Carlos, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan. Boa noite, Daniel, a Cássio e a todos que estão conosco. É um prazer. Pois é, para abrir essa discussão, esse bate-papo, queria naturalmente pedir a sua avaliação, sua reflexão acerca dessas medidas que foram tomadas e anunciadas pelo governo federal para tentar brecar, segurar a alta no preço dos alimentos. Enfim, a iniciativa principal desse conjunto de medidas, imposto sobre importação zerado, para 10 itens, inclusive para carne, café, milho, enfim. O objetivo de reduzir o preço dos alimentos, de segurar a inflação, deve ser atingido? É importante a gente compreender que essa inflação alta nesses itens é uma inflação que vem desde 2024. Né? Então, o que a gente está observando agora em 2025 é reflexo de problemas de produção que iniciaram lá atrás, né? E principalmente com eventos do clima, Laninha, El Ninho, problemas do Rio Grande do Sul e alguns problemas externos, principalmente com relação ao café. Nós estamos tendo uma crise muito grande no Vietnã, agora crise de logística e alta demanda internacional. Então, assim, o esforço do governo agora, ele está sendo um esforço bem imediatista, né, para atuar nesse curto prazo, e um esforço que vai procurar agora, eu falo assim, um esforço tampão, né, que você deve ver, sim, algum resultado nesse curto prazo, mas a grande solução para isso vem pelo próprio setor da agropecuária, do agronegócio, que naturalmente vai corrigir essas estruturas pela produção desse ano. Só para a gente ter ideia do que eu estou dizendo, nesse ano a gente deve ter um aumento só em termos de produção de grãos em torno de 320 milhões de toneladas, um aumento de 8,2% em relação ao ano passado. E em termos de, por exemplo, um dos itens que aumentou muito o preço esse ano, ao longo desde 2024 para esse ano, foi a soja. Esse ano a gente deve ter uma produção recorde de soja, em torno de 170 milhões, um aumento de 15% em relação ao ano passado. Então o governo vem com esse esforço grande, vai ser um esforço pontual, mas é aquele assim, pegando carona numa estrutura que já se corrige por si mesma. Então é um esforço assim, bom, é um esforço, né, que foca muito esse curto prazo, mas o próprio setor, pelo dinamismo de si mesmo, vai corrigir essas estruturas. Porque se ano passado o agronegócio, né, a agropecuária, ela não foi o ano do agronegócio, esse ano é o ano do agronegócio. Esse pequeno crescimento que nós vamos ter esse ano, em torno de 2% a 2,5%, só o agronegócio, a agropecuária, vai responder, vai crescer, que ano passado cresceu muito pouquinho, esse ano o agropecuário e o agronegócio vai crescer de 5% a 6% e vai ser responsável por grande parte do crescimento do Brasil esse ano. Então o governo sabe disso, né? Ele vai fazer a sua parte, ele vai entrar forte agora com todas essas medidas muito pontuais. Então, assim, vai ter um resultado de curto prazo e tudo, mas o próprio setor, pelo seu dinamismo, é que vai ser o grande responsável por debelar essa inflação estrutural dos alimentos. Tá certo. Vários aspectos para a gente analisar em relação a essas medidas anunciadas pelo governo federal. Eu peço licença, viu, Carlos, para chamar o Acácio Miranda, nosso comentarista convidado. Ele vai fazer a próxima pergunta a você. Com você, Acácio. Carlos, boa noite. Você bem disse, é o próprio mercado que vai regular essa situação. Mas o governo tem forçado, especialmente a narrativa, no sentido de resolver este problema. No seu entendimento, essa força que o governo faz, essa imposição que o governo acaba fazendo, atrapalha mais
ou contribui de alguma forma. A rigor, isso traz um resultado efetivo ou só contribui para essa confusão que nós já estamos acompanhando em relação ao aumento de preço dos alimentos? Essa é uma ótima pergunta, Tasso, porque eu venho batendo isso vários anos, inclusive nos conselhos de administração, nos conselhos consultivos, nas estruturas das empresas onde eu atuo. O governo tem que fazer o seu papel, que é garantir a estabilidade de um país. Quando o governo assume uma política fiscal com credibilidade, essa é a melhor estrutura que um governo pode dar a um país. Quando ele é correto nos seus gastos, quando ele é correto na sua mensagem, quando ele faz uma política pública com austeridade, com credibilidade, quando ele tem metas que ele cumpre, quando ele assume o seu papel, sabe, com credibilidade, eu falo, esse é o melhor governo que qualquer país pode ter, independente de se eu falo assim, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, esse é o governo que toda nação precisa. Então, por exemplo, uma das coisas que impacta muito a inflação de alimentos, muito a inflação de qualquer item que seja, é o câmbio, é o dólar. Então, quando o câmbio está estável e o governo, quando ele é um governo estável, quando ele é um governo confiável, ele impacta muito no câmbio. Então, eu falo isso em todos os lugares. Um governo confiável, um governo que passa credibilidade, ele é um governo que deixa os mercados, e os mercados somos todos nós. Sabe, quando você vai na padaria, você está sendo o mercado, quando você entra no hospital, você é o mercado. Quando você coloca seu dinheiro na poupança, ou um fundo múltiplo, um fundo estruturado, você está sendo o mercado. O mercado somos todos nós. Sabe, agora, o mercado financeiro sofisticado, aí você está falando de outro tipo de mercado. Mas o mercado somos todos nós. As famílias, quando vão ao supermercado, ela está sendo o mercado, porque ela consome. A indústria é o mercado, todos nós somos o mercado. Então, o governo tem que fazer o seu papel passando credibilidade. Quando ele passa credibilidade, tudo se acalma, tudo fica mais estável, o câmbio estabiliza. E o câmbio estável, sem grandes oscilações, é a melhor estrutura de um governo que gasta na medida, que não aumenta a dívida. Um governo equilibrado, um governo sereno. Você pega a história de todos os países desenvolvidos, os governos, eles têm cuidado para não aumentar a dívida ou ter uma relação dívida-PIB equilibrada. Porque aí você traz essa segurança para todos os agentes econômicos e as coisas andam na medida. Você, inclusive, atrai investimentos estrangeiros, você leva o empresário a investir com credibilidade, confiando no futuro de um país, e as coisas andam bem. Não só os alimentos, mas todo o resto anda bem. É essa a estrutura que funciona não só no Brasil, mas em todas as economias desenvolvidas. Agora, Carlos, para a gente encerrar, queria que você exercitasse o seu poder de prever o futuro e identificar o que o governo poderia fazer para mudar esse cenário caso essas medidas não deem certo. Trouxemos já aqui na programação da Jovem Pan News manifestação de vários representantes de associações do agronegócio criticando essas medidas, falando que são medidas de pouca efetividade. Mais cedo conversamos, inclusive, com o deputado federal representante da Frente Parlamentar do Agronegócio, que também trouxe a sua análise e a percepção de que são medidas ineficientes, ineficazes, quando a gente olha para essa necessidade de diminuir o preço dos alimentos. Pois bem, e aí nós trouxemos também nessa edição do Jornal Jovem Pan a fala do presidente da República dizendo que, caso essas medidas não deem certo, ele poderia tomar medidas mais drásticas para baixar o preço dos alimentos. E aí, claro que vários setores da economia, os setores produtivos, arregalaram os olhos. Bem, que medidas drásticas poderiam ser essas? E aí eu jogo a bola para você. Que exercício a gente pode fazer depois dessa declaração do presidente? Assim, a história nos mostra, sabe, que medidas intervencionistas, né, medidas muito heterodoxas na economia não funcionam bem, sabe? E a história também nos mostra que presidentes que falam demais também não funcionam muito bem. Principalmente presidentes de Banco Central que fala demais também não funciona muito bem.
São instituições, são cargos que para você, que tem muito impacto nas decisões dos agentes econômicos, nas decisões das famílias. Então, quanto mais equilibrado e sereno, melhor. E serenidade e equilíbrio não é uma coisa que a gente tem observado ao longo do tempo e que é muito necessário, né, para os nossos gestores públicos, e que eles deviam aprender com pessoas, né, que se destacaram, né, com as suas devidas responsabilidades aí ao longo do tempo. Então, assim, eu acredito que o nosso presidente, né, e as nossas figuras públicas de impacto precisariam agir com comedimento, com responsabilidade, evitar, por exemplo, fazer declarações desse tipo, ter muita responsabilidade com a manutenção da inflação, né, com essa liturgia, com essa responsabilidade do cargo, não ficar fazendo declarações desse tipo, evitar falar ao máximo de assuntos, principalmente que desconhece, respeitosamente sobre o presidente Lula. Ele não entende de economia, então antes de sair falando de qualquer forma, conversar com a equipe econômica, né, conversar com o Haddad, antes de sair falando dessas coisas, impactar as decisões não só de investidores nacionais, mas como de investidores internacionais, que levam o nosso país também, que tem uma atuação relevante no nosso país. Não dá esse tipo de afirmação, até porque não se pode intervir na economia, né, com assodamento, com autoritarismo. E mais uma vez, né, nosso país precisa ter um espaço, um assento de respeito diante dos agentes públicos, para que a gente consiga ser um país respeitado nacional e internacionalmente. Então, se eu pudesse assim, né, dar um conselho para os nossos agentes públicos, né, dessa relevância, procurar não inventar a roda, seguir com muita responsabilidade institucional, um mínimo de intervenção maluquice no mercado, e seguindo o seu papel, garantindo, né, todos os contratos, todas as estruturas, zelando pelo controle da inflação, e fazendo o seu dever de casa, que é uma política austera com responsabilidade fiscal. É isso. Esse é o papel dos governos responsáveis. É isso, os desafios para controlar a alta dos alimentos, em destaque nessa entrevista com o economista Carlos Caixeta, que gentilmente nos atende nesta noite de sábado. Obrigado, viu, Carlos? Grande abraço e até breve. Grande prazer. Boa noite a todos. Boa noite.